Oi. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos em nome de Jesus. Estamos de volta para mais uma escola bíblica dominical, aqui diretamente da Igreja de Cristo, Praça da Redenção, Apodi, Rio Grande do Norte, Brasil. Quero já convidar você que está aqui no templo, como também você que está em casa nos acompanhando, a interagir conosco, a participar desse momento todo especial em que nós, membros e congregados da Igreja de Cristo em Apodi, estamos aqui para mais um momento de ensino da Palavra de Deus. Eu convido você que está em casa, como também a você que está aqui no templo, para que fiquemos de pé e façamos assim uma oração inicial, agradecendo a Deus pelo momento de paz, de amor, de confraternização deste ensino e também de gratidão pela noite de sono reparador, pelo dia que se levanta, pela oportunidade que temos no nosso culto matutino, ofertar a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Quero nesse instante convidar o nosso irmão diácono Adriano Góes para fazer conosco esta oração e em seguida já convidar o presbítero Girnaldo para cantar conosco. E a você que está em casa, prepare sua Bíblia, sua harpa, sua revista, esteja conosco nesse momento de aprendizado, pois nós estaremos aqui interagindo com você na presença de Deus. Também tenho o prazer de saudar a todos em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Deus eterno, Senhor de toda a glória, meu Deus, mais uma manhã, meu Deus, o Senhor nos concede para estar diante da Tua presença, meu Deus, bendizendo e adorando ao Senhor, meu Pai. Venha se fazer presente aqui neste lugar, meu Deus, abençoa cada ouvinte, a cada irmão que está aqui, meu Deus, entoando juntamente conosco, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa também os ministrantes, meu Deus, que vão trazer a Tua palavra, meu Deus, abençoa cada um, Pai. Em nome de Jesus, te pedimos que fique conosco. Amém, Senhor. Também tenho o prazer de saudar a amada igreja em nome de Jesus. 94 na harpa cristã. Desta vida trabalhosa. Quando a luta desta vida trabalhosa se finda, o adeus a este mundo vamos dar. Para o céu então iremos com Jesus nos encontrar na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosana, pois o rei no trono está.
é extenso, mas Jesus vai me guiar. Quando pelas provações aqui passar, pois olhando nele eu sigo para brevemente estar na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar em Jerusalém, em Jerusalém. Sempre ali cantando hosana, pois do rei do trono está na Jerusalém de Deus. Ao sairmos deste mundo para a divinal mansão, gozaremos a perfeita salvação. E Jesus contemplaremos, estender-nos sua mão na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar em Jerusalém, em Jerusalém. Sempre ali cantando hosana, pois do rei do trono está na Jerusalém de Deus. Quando unidos com os salvos lá na pátria do Senhor, contemplamos a Jesus o Salvador. Sempre nos alegraremos onde há perfeito amor, na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar em Jerusalém, em Jerusalém. Sempre ali cantando hosana, pois do rei do trono está na Jerusalém de Deus. Amém. Essa oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Esta é a nossa esperança da glória, que um dia estaremos findando toda a nossa luta e estaremos com o Senhor assim que Ele vier buscar a sua igreja. Meus amados irmãos, nesta manhã já estamos de posse da nossa lição de número 3, que traz o título O Batismo no Espírito Santo, dentro da revista O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina sobre a atuação do Espírito Santo. Com esta temática para este trimestre, nós da Igreja de Cristo em Apodi estamos reafirmando em total segurança o Pentecoste do qual esta igreja nasceu, baseado na doutrina do Espírito Santo, na ação do Espírito Santo, no agir do Espírito Santo. Enquanto esta igreja estiver militando aqui na terra, ela estará na dependência total e irrestrita da ação do Espírito Santo. É Ele quem opera as suas maravilhas, é Ele quem está sempre dirigindo os passos da igreja do Senhor aqui na terra e especialmente na cidade de Apodi, pois sem a direção do Espírito Santo, a igreja não tem vitória garantida. Então, meus amados irmãos, lição número 3, vamos já passar aqui para a leitura bíblica em classe, mas antes, deixa eu falar para você por que é que estaremos trazendo essa temática para a nossa membresia e para os nossos irmãos congregados. Aqui no título, o batismo no Espírito Santo, traz também um texto áureo muito específico que diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Atos capítulo 1, versículo 5. E ainda dizendo aquela palavra tradicional, palavra
de Jesus Cristo. E a verdade prática, ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Então, todo o momento do debate de hoje, nós vamos ver bibliograficamente que o Espírito Santo e a sua ação, e no contexto de hoje, o batismo, ele é referendado, referenciado, baseado, fundamentado nas Escrituras Sagradas. Nós temos por objetivo geral, nesta manhã, trazer um conhecimento, um entendimento de conscientizar a respeito do batismo no Espírito Santo como uma verdade revelada nas Escrituras. E ainda lá dentro dos objetivos específicos da nossa aula de hoje, nós temos que destacar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Então, nós estaremos aqui dentro dos nossos espaços e tempo, trazendo com os nossos professores a explanação desse contexto das Escrituras Sagradas que trazem este ensinamento, essa doutrina, a pneumatologia, a verdade sobre o Espírito Santo. E para que você comungue conosco da leitura bíblica em classe, tanto aqui na nave da igreja, como também em casa, aonde você estiver, eu quero convidar para que leia conosco esta leitura a nossa professora irmã Claita, que estará fazendo esta leitura, e após a leitura, eu quero convidar o pastor Ivanildo Costa para orar ao Senhor após a leitura. Amém. Tenho o prazer de saudar todos em nome do Senhor Jesus. Quem tem a revista, acompanha pela revista a leitura, e quem não tem, procura na sua Bíblia Atos, capítulo 2, do versículo 1 até o 13. Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E, correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Pardos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, e junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer? Que quer isto dizer? E outros zombavam e diziam: estão cheios de mosto. Amém. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua palavra, que foi lida, Senhor,
que a mesma encontre lugar em cada coração, Senhor, dos nossos irmãos, dos nossos amigos que nos acompanham, Senhor. Nós te agradecemos, Deus bendito, por tudo que o Senhor já falou conosco nesta manhã, Senhor, pelos cânticos e pela tua palavra. Deus amado, pedimos agora, Senhor, que continua a nos abençoar no decorrer desse trabalho, Senhor, de tudo que vai ser realizado, a lição, Senhor, que será passada a cada um de nós. Deus amado, no nome de Jesus, também abençoa os que irão trazer a ministração nessa manhã. Nós te agradecemos, Senhor, por estas bênçãos, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós queremos, nesse instante, convidar para estar já posicionado aqui em seus locais, onde estarão ministrando o ensino, o nosso bispo Antônio Tarcísio Barros e também a nossa irmã Daniele Gama. O nosso irmão Bruno Jefferson já está aqui posicionado, pois ele vai estar fazendo a ministração do terceiro ponto. E assim estaremos nós já começando daqui a pouco, trazendo a temática para o primeiro ponto. Será o bispo Tarcísio Antônio Barros que irá falar o que significa batismo no Espírito Santo. E a nossa irmã Daniele estará falando o propósito do batismo no Espírito Santo. E por último, nós estaremos ouvindo aqui a ministração do ponto 3, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo, pelo nosso irmão Bruno Jefferson. Esses três professores que atuam na nossa escola bíblica dominical estarão aqui trazendo os seus ensinamentos baseados na Escritura Sagrada, como também na iluminação de Deus em suas vidas e também tendo como base e referência a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Mas antes, nós temos também a oportunidade de louvar ao Senhor. Nós convidamos o grupo Filhos do Rei, já para apresentar aqui o seu primeiro louvor nesta sequência, e já iremos aproveitar que durante este louvor, você, irmão e irmã, possa ofertar ao Senhor com a sua oferta, com o seu dízimo, para que assim nós possamos estar fazendo um serviço completo e adorando ao Senhor em toda a sua oportunidade que temos em Deus para adorá-lo e bendizer o seu santo nome. Nós saudamos a todos no nome do Senhor Jesus. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti,
e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus por esse momento todo especial de louvor. Nesse instante, nós queremos já adentrar na participação dos nossos irmãos professores, abrindo aqui já o momento da explanação do ensino. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Ele reflete a busca por uma aproximação mais pessoal do crente com Deus. Por isso, de modo geral, o movimento pentecostal tem a vocação de fazer oposição contra uma formalidade intelectual da vida cristã. A maravilhosa experiência do Espírito capacita o crente a ser eficaz no testemunho do Evangelho ao mundo e não por refinamento formal e intelectual, embora este possa ter um importante papel, desde que seja sob o domínio do Espírito. Quando a palavra de Deus é proclamada sob o ponto do Espírito, sua veracidade é confirmada. Assim é o Espírito que confirma a palavra, não o formalismo intelectual e os padrões humanos de convencimento. Portanto, é preciso desejar esta experiência, comunicá-la e estimulá-la entre os alunos. A vida sob a virtude do Espírito Santo é a vontade de Deus para a eficácia da evangelização. Então, nesta introdução, nesta interação com os nossos irmãos, amigos e professores, nós queremos dizer que o batismo no Espírito Santo é uma verdade revelada nas Escrituras. É o ponto central desta lição de hoje. E já
introduzindo no debate, na explanação das nossas questões de ensinamento, o primeiro ponto traz uma questão, traz um interrogamento. O que significa o batismo no Espírito Santo? E para comunicar aos nossos irmãos, alunos e você que está nos acompanhando através dessa transmissão, eu convido já para trazer o seu momento explanatório sobre este primeiro ponto, o nosso bispo Antônio Tarcísio Barro. Ele terá aí 15 minutos para fazer a sua explanação e trazer, assim, a exposição desta temática a partir de agora. Graça e paz, bispo Tarcísio Barro. Graça e paz, presbítero Marcílio e a todos os nossos irmãos que aqui se encontram presentes e também os que estão em algum lugar, porque não é só de casa que se assiste a live, se assiste desde que tenha o celular, se assiste em qualquer lugar. Então a você também a nossa saudação e o desejo de que a bênção de Deus alcance o seu coração nesta manhã e nós sejamos orientados pela sua palavra. É um prazer estar aqui para, juntamente com os nossos irmãos, juntamente com a irmã Daniele, com o nosso irmão Bruno, tentar explicar, mostrar o conteúdo desta lição de hoje. No que me toca, o primeiro ponto, o que significa batismo no Espírito Santo? E eu quero fazer aqui uma comparação com o que disse João Batista. João Batista, falando durante o seu ministério, ele sempre falava isso, e ele repetiu isso em Marcos 3:11, Mateus 3:11, Marcos 1:8, e Lucas 3:16 e João 1:33, ele diz: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim, depois de mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que significa batismo no Espírito Santo? Se batismo nas águas, conforme nós cremos, e a Bíblia ensina, mergulho, nós cremos e praticamos o batismo por imersão, mergulho, é assim que nós cremos. E se o batismo nas águas é por imersão, e para isso precisa de muita água, a gente sempre procura uma piscina que tem muita água, uma lagoa, um açude, um poço grande lá no rio. Por que fala isso? Porque a gente já usou de tudo isso. Pois bem, porque tem muita água e tem facilidade da gente mergulhar o batizando. E o batismo no Espírito Santo, bem, não é num rio, não é numa lagoa, numa piscina, mas me permitam, figuradamente, numa cachoeira. Como assim? Deixa eu ver se você entende Atos 2:33. De sorte que foram exaltados pela destra de Deus e tendo recebido do Espírito a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vede e ouvis. Ele derramou. Bem, eu achei que um chuveiro era pouco, né? Um chuveiro era pouco para figurar. Então, nada melhor do que uma cachoeira que derrama e que inunda, porque se o batismo nas águas é uma inundação, você é mergulhado, você foi inundado, o batismo no Espírito Santo também é uma inundação, diferente, porque é no Espírito, aleluia, não é nas águas, é no Espírito. Então, ele derramou esta cachoeira. A palavra não está aí no texto, não. A figura aí é minha, tá bom?
é minha. Ele derramou esta cachoeira sobre este ou estes, porque no dia de Pentecostes foi um grande número, e saiu acontecendo isso por aí afora, não naquela proporção do dia de Pentecostes, mas tanto a pessoas individualmente, quanto a grupos pequenos ou um pouco maiores. Isso continuou acontecendo e continua até hoje. Então, meus irmãos, feito a minha figura, e espero que você tenha aceito, nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa de meu Pai, conforme Lucas 24:49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa figura também tem a ver. Revestidos, vestir todo o corpo, vestir de novo. Porque quando você aceita a Cristo, o Espírito Santo passou a habitar em você. Aleluia. A gente vê isso aqui um pouquinho mais adiante, né? Todos os que creem, eles recebem. Mas essa experiência do dom de línguas, como é a expressão usada pelo pastor João Queiroz, do revestimento de poder, ele nunca dizia batismo com o Espírito Santo, nem falava em dom de línguas, ele falava no revestimento de poder. Pois bem, é a mesma coisa. Então, esse ato de ser revestido de poder, estamos explicando o que significa batismo no Espírito Santo. Esse ato desse batismo, desse revestimento, é aquele momento em que você recebe, o crente recebe poder para fazer maravilhas, para pregar, para ensinar. E onde é que a gente acha isso? Em Lucas, no capítulo 10. Espera aí, eu chego já lá. Cadê? Está aqui. Lucas 10:19. Olha só. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia. Então, o batismo com o Espírito Santo capacita o crente para, cheio do Espírito Santo, então pregar a palavra, ensinar a palavra, orar pelos enfermos, expelir demônios, fazer maravilhas, e as maravilhas aí não tem fim. Então, aí está o poder de Deus na vida do discípulo, na vida do seguidor de Jesus. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém, como disse Jesus, lá no momento da ascensão, capítulo 1 de Atos, versículos 4 e 5. Então, ele disse, vocês permaneçam em Jerusalém, repetindo o que dissera lá em Lucas 24:49. Então, Jesus repete isso em Atos 1:4-5. E será que é isso mesmo que ele diz? Bom, vamos confirmar, não é? Estando com eles, determinou-lhes, Atos 1:4, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que, olha aí, esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Esperar.
Mas eles não já tinham o Espírito Santo? Sim, já. Eram crentes, tinham se convertido, então já tinham. Mas Jesus estava falando de uma experiência especial, de uma porção desse derramamento, porque ele deu o Espírito Santo. Agora, lá em Atos, é que ele derramou, é o que dá sinal de abundância, porque o texto não diz, aleluia, que ele gotejou. Bom, aqui tem que ser regrado, gente, tem muita gente para receber, então tem que ser regrado, me dá aí um conta-gotas e tal, e vai gotejando. Não, não foi conta-gotas, ele derramou abundantemente. Sobre quantos? Sobre todos que estavam lá, e todos foram revestidos, todos receberam, todos passaram a falar em línguas. Bem, mas esperar, quanto tempo durou essa espera? A gente não gosta muito de esperar. Você é um desses? Eu sou. A gente não gosta muito. Numa fila, irmão Bruno, aonde? E principalmente se estiver no meio do tempo, no sol quente. A chuva também, do mesmo jeito. Ninguém quer esperar numa fila longa, lá no meio do sol, também na chuva. Porque ninguém gosta de esperar, e muito menos com estes incômodos em acréscimo. Mas ele disse: esperai, esperai. Então, o que eles disseram? Bom, nesse caso, pessoal, vamos lá para o cenáculo. Vamos lá, vamos ficar lá, vamos esperar lá. Quanto tempo? Não sei. Esperai até que aconteça. Vamos esperar passar o primeiro dia orando: Senhor, estamos aqui, aguardando a tua promessa. Passou o primeiro dia, nada. Segundo dia, terceiro, quinto, oitavo dia, nada. Nono dia, nada. E quanto tempo vai demorar isso? 10º dia, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, aonde? No mesmo lugar. Que lugar era esse? O lugar que eles vieram desde o primeiro dia, o cenáculo. Estavam lá, desde o primeiro dia, e foram, aconteceu esse derramamento do Espírito Santo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Bom, deixa correr um pouquinho, senão, né? Duas bênçãos distintas. Que duas bênçãos são essas? A conversão, que resulta em salvação, e os dons espirituais. São duas coisas distintas. Dons espirituais não é salvação, assim como o galardão, que alguém também confunde, não é salvação. Salvação é uma coisa, galardão é outra coisa, salvação é uma coisa, dons espirituais é outra coisa. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito Santo habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, Romanos 8:9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, eu diria, da conversão, porque ato contínuo da conversão vem a salvação, né? Então, estas duas bênçãos acontecem na vida do crente. Agora, só acontece na vida do crente. Salvação, batismo no Espírito Santo, só acontece com o crente. Receber o Espírito Santo é receber poder. Lucas 10:19, a gente já viu a promessa do Pai. Ousadia para pregar. Você lembra, já ouviu falar em Pedro? O Pedro, até a crucificação,
parecia assim animado, mas quando chegou uma hora difícil, Pedro fracassou. Qual era a hora difícil? Da crucificação. Jesus lá sendo maltratado, lá no pretório, né? Açoitado, cuspido, enfim, tudo aquilo lá. E Pedro acolá, sentado próximo a uma fogueira, aquentando-se na fogueira, esfregando as mãos, quem sabe, não é? Geralmente não se faz isso, está com frio, aí pega um calorzinho, não fica ali esfregando as mãos. Pois bem, quem sabe Pedro estava lá desse jeito. Aí de repente passa um criado, olhou para ele assim e disse: rapaz, você é um deles, não é? Não, eu mesmo não. Passa o segundo, olhou também: você é um deles. Não, eu não. Terceiro, você é um deles. Não, eu não sou. Até a tua fala te condena, rapaz. Tu és um deles. Eu nem conheço esse homem. Aí quando ele termina essa frase, o galo cantou. Aí ele se lembra do que Jesus lhe disse. Oh meu Deus, aquele galo foi lembrar. Mas graças a Deus pelo galo, porque senão, quem sabe, ele não tivesse caído em si. O galo foi o despertador. O profeta, irmão. Pois se lembra que foi dito que antes que eu cantasse você negaria? Está aí. Pois bem, aí o Pedro, que era crente, o Pedro que era convertido, o Pedro que tinha amor ao Senhor, que prometeu até a própria vida por ele, aí caiu em si e desabou em choro, arrependido, porque tinha se cumprido. Mas irmão, foi Jesus quem falou, tinha que se cumprir, não tinha outro jeito. Pois bem, esse foi o Pedro, antes de Atos 2, antes, até aí. Aí chega Atos 2, o Pedro estava lá também, o nosso irmão Pedro estava lá, entre aquele número dos quais todos foram batizados, depois que aquela cachoeira, me permitam outra vez, foi derramada sobre eles, cachoeira de poder. Aí agora o Pedro era outro. Ali mesmo, ele fez um sermão. Irmãos, que belo sermão, que bonito sermão. O Pedro pregou ali. Eu estava lendo lá em casa aqui, revendo aqui alguma coisa para isso, não é? Mas que maravilha de sermão foi o que Pedro pregou logo ali, depois daquele acontecimento, em defesa do que estava acontecendo. Esse pessoal aqui não está bêbado não, como vocês estão achando não. Aí passou a explicar. O outro sermão também, não menos importante e poderoso, é o do capítulo 3, depois da cura do coxo. Pois bem, então o batismo com o Espírito Santo dá esta capacidade. Aquele crente cabisbaixo, desanimado, triste, parece que comprou e não pagou, não é? Parece que, me permita outra figura, parece que comeu a rapadura do café. Serão figuras que eu trago lá da minha terra, viu? Me desculpe aí. Pois bem, então, esse tipo, ele se acaba depois que ele é batizado com o Espírito Santo. Ele é ousado, ele sai falando, pega um punhado de folheto, sai na rua. Ô glória! Eu não estava distribuindo folheto não, mas ia passando, eu jovenzinho ainda, muito novo, nesse tempo eu era pequeno, eu só tinha 16 anos, né? Aí eu ia passando, alguém observou eu passando, depois disso olhou assim, muito triste, muito penalizado, e disse: mal empregado, tão novinho, já é crente. Eu digo amém.
se fosse um pistoleiro, um drogado, meu Deus, nessa idade, tinha perdido a vida. Mas não é que eu salvei, que eu ganhei a vida, aleluia. Pois bem, então, o crente cheio da graça de Deus, ele desafia, como Pedro desafiou. Sabe o que é que está acontecendo aqui? Aquele Jesus que Deus ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas, aquele que vocês mataram, quando Pilatos já tinha deliberado que ele fosse solto, vocês mataram, é em nome desse que esse homem aqui está curado. Não foi nós não, foi ele, Jesus. Agora, nós somos testemunhas. Me desculpe aí que eu já estourei, mas eu concluo. Então, irmãos, o conceito teológico defende que para se fazer este serviço da proclamação, é preciso cursos de toda espécie, de toda coisa, não é? Que é para você ter mais argumento para convencer as pessoas. Mas o pentecostalismo diz, não precisa não. Se você tiver isso aí, e for cheio do Espírito Santo, bem, as duas coisas juntas, uma ajuda a outra, não é? Mas se não tiver a primeira, essa segunda é mais que suficiente para convencer o pecador, até porque quem convence não é você, é o Espírito Santo de Deus. Então, sendo assim, a gente é abençoado quando ouve sobre isso e quando vive isso, e que nós sejamos mais otimistas e mais desejosos de buscar o dom do Espírito Santo. E para isso, irmãos, é orando, é clamando, é buscando a Deus. Deus nos abençoe. Desculpe aí, superintendente, eu estourei o tempo. Amém, irmãos. Graças a Deus pela explanação. E tem uma pessoa lá no Ceará que está perguntando, que no final nós iremos trazer a questão para o debate e apresentar aqui o questionamento do nosso irmão lá no Ceará, que está acompanhando a nossa escola dominical. Meus amados irmãos, é assim. Em síntese desse primeiro tópico, o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder que diz respeito à capacitação do crente para pregar o Evangelho e edificar a igreja. Bem explanado pelo nosso bispo, que disse quais eram as características do Pedro, que ele era salvo, tinha já o nome de Cristo em seu coração e o seu nome escrito no livro da vida, porém temeroso em anunciar, em defender, em viver essa novidade de vida. Após o revestimento, após o batismo no Espírito Santo, Pedro torna-se uma arma contra o pecado, contra o diabo e contra os seus anjos, e assim edificando a igreja, e tornou-se um grande referencial na igreja primitiva, escrevendo textos maravilhosos que são as suas duas cartas. Então, vamos nós nesta oportunidade já trabalhar o segundo ponto. Nós estudamos o que significa ser o batismo do Espírito Santo, porém agora nós vamos entrar no propósito propriamente em si do batismo no Espírito Santo. E para isso a nossa irmã Daniele Gama, a professora, estará trazendo este tópico e explanando para todos nós. E você ainda que está acompanhando, faça o seu registro, sua questão, interaja conosco, participe desta escola semipresencial em nome de Jesus. A irmã Daniele, graça e paz. Graça e paz, presbítero, graça e paz a todos os irmãos que estão aqui no templo e os irmãos que estão em casa também acompanhando. Eu estou aqui no meio de dois homens, né, em que a palavra a gente pôde ver aí através do bispo, uma explanação ótima. E eu vou tentar aqui também falar um pouco, e aí é do propósito, né, o propósito do batismo no Espírito Santo. E como o bispo já deixou bem claro, que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, e que há uma diferença distinta nos dois, né? Ele deixou bem claro isso aí, as experiências são diferentes, são únicas,
E aí a gente pôde aprender bastante, e nós já vamos para o primeiro subtópico, que é a finalidade desse batismo no Espírito Santo. E ele fala aqui, que também foi bem explanado também, que o batismo, o principal propósito desse batismo, o propósito central, é a capacitação. A capacitação para você servir na obra do Senhor com ousadia, levando a palavra como orientação do Espírito Santo de Deus, assim como o Espírito Santo vai orientando, assim como a palavra vai dizendo. E aí a gente pode ver que esses benefícios, a gente tem alguns benefícios aqui desse batismo do Espírito Santo. O primeiro, o poder para uma vida santa e serviço eficaz. Então, quando você é batizado com o Espírito Santo de Deus, você recebe esse poder, essa vida santa a serviço da obra. Não é um poder para se autopromover, mas é um poder que lhe leva a servir com amor, a servir com ousadia, a servir em obediência à palavra do Senhor. E vem outro subtópico aqui, vem outro benefício, que é a pureza ou santificação simbolizada pelas línguas de fogo, que a gente viu também lá em Mateus 3:11, que ele fala assim: e eu, em verdade, vos batizo, que é João, falando, João Batista, batizo com água para o arrebatamento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando a gente vê essa questão com fogo, aqui a gente faz uma observação, que aqui fala que simbolizada pelas línguas de fogo. E na palavra aqui em Mateus ele diz com fogo, ele usa uma comparação. Ele usa uma metáfora aqui neste momento, ele compara, não é com as línguas de fogo, mas é uma língua como de fogo. E a gente pode ver claramente isso aí em Mateus 3:11. E a gente pode ver outro benefício desse recebimento do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, é o revestimento pleno do poder de Deus. Aquele que é batizado no Espírito Santo de Deus, ele recebe, como o bispo mesmo falou, é uma cachoeira de poder que vem sobre a vida daquele que tem buscado isso, que tem almejado isso por inteiro, por completo. E quando você busca, quando você sabe que a fonte que você está buscando, e que essa fonte ela não vai dar a você por gotinhas, como o bispo falou, mas que ele vai derramar como a cachoeira mesmo de poder, dando ousadia, quando a gente vê na trajetória dos discípulos lá no Pentecoste. Não foi qualquer poder, foi um revestimento, uma entrega completa do Senhor. E esse revestimento do poder de Deus, somente Deus pode dar. Não é faculdade, não é os melhores cursos, mas é o Senhor, é Deus, ao buscar, ao almejar, ao querer esse Espírito Santo. E é tanto que fala, na passagem lá em Atos, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos estavam no mesmo objetivo, no mesmo propósito de busca. Não havia ninguém, é tanto que diz todos, não havia ninguém que tivesse em um propósito diferente, porque todos foram cheios da presença de Deus. Era o mesmo objetivo, era o mesmo propósito. E outro benefício, a proclamação ou o testemunho de Cristo. Quando recebe esse batismo no Espírito Santo de Deus, Deus ele dá um poder sobrenatural, que foi como a gente viu aí na trajetória de Pedro. Deus negou, ouviu tanta história naquele caminhar, aquele momento de negar a Cristo e tudo de fugir do seu chamado, mas quando se é revestido, mais à frente a gente vê ele pregando e vê 3.000 pessoas sendo salvas através dessa palavra, através desse revestimento, sobrenatural. E quando você se entrega a esse proclamar ou testemunhar de Cristo, que você recebe esse batismo no Espírito Santo, você vive algo sobrenatural.
e entende que esse agir do Espírito Santo é de benefício não para você, não para o seu crescimento em si, mas para o crescimento da obra do Senhor, para o proclamado, o anunciado o Evangelho, o anunciar das boas novas de que Jesus está voltando e que nós precisamos estar nos preparando, em que o mundo precisa ver que a palavra está se cumprindo. Então, esse batizado do Espírito Santo é nos preparando para essa missão, é nos preparando para entender essa capacitação que não vem por qualquer lugar, só vem por um caminho, que é a busca do Espírito Santo, a busca por mais da presença do Senhor. E aí a gente vê que ele é concedido de várias formas pelo Espírito Santo, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse, né? E aí a gente vai para o segundo subtópico, que é a capacitação do Espírito, que eu já falei um pouquinho, que quando você recebe esse batismo no Espírito Santo, ele o capacita para uma missão. Talvez você nem entenda, mas nem compreenda qual é a missão. Mas a gente já tem, a palavra já diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E essa missão se abrange para todos nós. E o Espírito Santo ele vem como realmente muitas águas para capacitar o servo que deseja realmente levar essa palavra com zelo, com amor, com ousadia, né? Porque os discípulos de Jesus, eles já tinham a palavra, já tinham como ministrar, já tinham como orientar, mas esse momento eles precisavam de um revestimento, de uma ousadia ao falar daquela pregação que eles já tinham, da pregação que eles já foram ministrados. E aí veio essa capacitação através do Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos ler esse ponto assim, que o bispo já explanou bem, mas eu gostaria de ler para ficar mais claro. É do conhecimento da maioria da igreja que o termo batismo é imersão. Ser batizado significa o quê? Mergulhar. E eu acredito que, se não todos, mas a maioria que está aqui já foi às águas, né? Já quando nós recebemos Jesus como Salvador, há aquela necessidade, o Espírito Santo habita em nós e nós descemos às águas. E aí há essa imersão, que diz assim, ser batizado significa mergulhar. As expressões como derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs, ou serem cheios do Espírito, para se referir ao batismo no Espírito Santo, podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa. Pronto, há uma promessa, teve uma promessa. Então, quando eu sou imerso e mergulho, isso significa o quê? Que eu recebo a capacitação. Quando vem o batismo no Espírito Santo de Deus, tenho a capacitação, e essa capacitação me leva ao quê? A ter revelação misteriosas de Deus, até coisas, palavras, revelações ocultas que você só vai ter através da busca pela presença do Senhor Jesus. E essa revelação dos mistérios de Deus está lá em Efésios 3:5, né, que fala tão claro sobre isso. E aí, quando você recebe esses mistérios de Deus, poder para testemunhar de Jesus, você recebe essa revelação. Você recebe essa ousadia através do batismo no Espírito Santo e o poder para testemunhar, que foi isso que os discípulos receberam. Aquele poder, tinham a palavra, tinham já a pregação certa para ministrar naquele momento, mas precisavam ser revestidos do poder de Deus, ser cada vez mais cheios. Para quê? Para profetizar, para realizar milagres. E isso tudo está na Bíblia. Quando você vai lá para Atos 1:28, quando você vai lá para Romanos 15:19. Então, tudo isso é uma capacitação. E essa capacitação leva o crente a viver uma experiência única com Deus. É algo que exige de nós busca, exige de nós renúncia. É tanto que ele vai falar claramente que quando você deseja, aqui no finalzinho, né, do terceiro tópico, que é uma necessidade real e atual.
Quando você quer por mais dessa presença do Espírito Santo, esse revestir do batismo no Espírito Santo, não existe uma regra necessária, mas você busca com sinceridade, com arrependimento, desejando, almejando, reconhecendo que não existe outra forma para poder receber mais da presença do Senhor. Só existe um caminho, e esse caminho é estar na presença, em obediência, buscando cada vez mais ser sincero, ter fé nas promessas do batismo no Espírito Santo, orar, ter paciência, né? Porque a oração nos ensina claramente sobre paciência. Quando a gente olha lá em Eclesiastes 3, que ele fala que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, você orar hoje, pedir ao Senhor força, revestimento por mais da presença dEle, revestimento do Espírito Santo de Deus, não é você pode até ter uma resposta imediata, mas é um processo, é uma espera, e você precisa estar buscando, estar almejando, estar querendo de todo o coração. Até porque o único que conhece e sonda o coração do ser humano é Deus. E Ele dá conforme Ele desejar. Ele dá conforme Ele queira. E eu e você precisamos estar buscando, né? E aqui diz, uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, como eu já falei, porque os discípulos, eles precisavam que a sua mensagem, ela fosse revestida, para que não fosse só com suas palavras, que não fosse só com a sua força do braço, mas com a presença do Senhor fazendo diferença. Porque a presença do Senhor faz a diferença na pregação. Porque como nós ouvimos, quem convence é o Espírito Santo de Deus. Quem convence não é a minha palavra, não é a sua palavra, mas é a palavra do Senhor. E é o Espírito Santo que faz o convencer no coração do ser humano. E aí ele fala, como receber esse batismo? E nós já ouvimos também. É o Senhor Jesus que batiza. João Batista já falou claramente, eu vou batizar com águas, mas virá um aí que vai batizar vocês com o Espírito. E é Jesus. É somente Ele que batiza com o Espírito Santo. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. E quando eu estava meditando nessa lição, eu comecei a pensar que como nós estamos necessitando muito para esse tempo, esse avivamento, esse revestir de poder, esse batismo no Espírito Santo, essa cachoeira de força, de ânimo, de ousadia para esse tempo. E nós não podemos negligenciar o chamado de Deus para esse tempo, de buscarmos isso nessa geração. Buscar o poder de Deus, o revestir do Espírito Santo de Deus, buscar realmente o avivamento para a igreja, para esse tempo, onde todos serão revestidos de poder. E nós não podemos desanimar, e eu quero encerrar o meu tópico aqui, não quero ultrapassar, porque eu tenho o irmão Bruno aí, que vem em seguida, mas eu quero te incentivar para esse tempo. Leia a palavra, volte à palavra, volte a ter o lugar secreto com o Senhor, a entender que não é na nossa própria força, não vai ser nas nossas palavras que são tão errôneas, mas vai ser através do Senhor Jesus, vai ser através da presença do Senhor. E eu sei que essa não é um desejo somente do meu coração. Aquele que está entendendo o chamado do Senhor para esse tempo, ele entende que ele precisa buscar esse revestir do Espírito Santo, sair do comodismo e buscar na palavra de Deus as estratégias para esse dia. Há uma guerra e esse revestir do Espírito Santo, o Senhor está pronto para derramar sobre esta geração. Mas eu e você precisamos estar dispostos a pagar o preço de busca e estar na presença com sinceridade e um quebrantado coração. Que Deus abençoe, nos guarde e nos fortaleça todos os dias. Amém.
Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Essa é mais uma tônica da necessidade de nós termos conhecimento da doutrina do Espírito Santo. Me lembrando aqui da passagem de Davi, que Davi disse em seus salmos: em Deus eu farei 1000 proezas. Essa proeza Davi sentia quando o Espírito de Deus estava sobre ele. Imagine, irmãos, quando um crente está revestido do Espírito Santo nele. Então, para essa capacidade, é necessário nós termos uma tônica muito bem explícita pela nossa professora irmã Daniele, que diz que há uma necessidade para os últimos dias nós sermos cheios do Espírito Santo. Agir conforme a direção do Espírito Santo. E daqui a pouco nosso irmão Bruno vai trazer o fechamento do terceiro ponto, que vai falar do recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Mas eu quero convidar mais uma vez aqui o Filhos do Rei para louvar ao Senhor. Após este louvor, o nosso irmão Bruno estará aqui à frente, trazendo aqui a explanação do terceiro ponto dessa lição. E você vai interagindo conosco, vá participando, informando de onde você está nos assistindo, nos saudando com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aonde você estiver, dá um toque aí, ore por nós, pela nossa escola bíblica dominical, para que ela chegue o mais longe possível e assim nós estejamos formando crentes fortes na presença de Deus. Nós saudamos novamente aos irmãos no nome do Senhor Jesus. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. Meus amados irmãos, nesse momento convido o professor Bruno Jefferson para estar falando sobre o terceiro ponto da nossa revista. E nesse instante você deve continuar atento, porque agora nós iremos falar o que foi o batismo no Espírito Santo em sua relação com a evidência. O que é essa evidência? Por que ela é tão necessária para a nossa atualidade? A minha saudação a todos é no nome santo do Senhor Jesus, amém? Estamos nos aproximando do término da nossa lição e vamos aqui dar continuidade ao que os amados irmãos já nos ministraram sobre batismo no Espírito Santo. Desde já tem uma diferenciação que a gente pôde perceber, tanto na fala do bispo como da irmã Daniele, que é mais uma questão de nomenclatura, né? Porque nós, da Igreja de Cristo, a gente costuma associar essa segunda experiência, essa experiência que é esse empoderamento, esse encher-se de Deus, a gente costuma chamar de revestimento com o poder, né? E os amados irmãos, sobretudo os amados irmãos da Assembleia de Deus, costumam chamar de batismo no Espírito Santo. Para todos os fins é a mesma coisa, né? É só uma questão terminológica, é só uma questão de nomenclatura. É a mesma coisa que acontece quando alguém lhe saúda com a graça e a paz, e existem outras igrejas cuja saudação é paz e graça, né? Para todos os fins é a mesma coisa, né? Então, que fique muito claro, amados irmãos, que nós da Igreja de Cristo no Brasil acreditamos piamente na atualidade do revestimento com poder ou no batismo no Espírito Santo, como queiram. Nós cremos porque somos uma igreja verdadeiramente pentecostal. E aí eu gostaria de deixar muito claro que nós somos pentecostais, mas nós não somos neopentecostais, né?
Muitas pessoas, infelizmente, acabam colocando no mesmo barco todos os tipos de crença. Assim como tem pessoas que colocam todos os tipos de doutrina e até mesmo alguns tipos de seita e chama de crente sem o ser, existe também aquelas pessoas que colocam todos os tipos de pentecostais num barco só, né? E nós somos daqueles ligados ao pentecostalismo clássico, bíblico, escriturístico, verdadeiro. Nós cremos, portanto, que a pessoa, quando crê no Senhor Jesus verdadeiramente no seu coração e confessa-o com a sua boca, naquele momento o Espírito Santo vem fazer morada dentro da pessoa. O que nós estamos tratando na lição dessa manhã é de uma segunda experiência, de uma experiência pós-conversão, e que é uma experiência totalmente necessária, ainda mais nos dias de hoje. Foi necessária para a igreja primitiva, para pregar o evangelho no mundo em seu tempo, é muito necessária também nos dias atuais. Então, todas as vezes que eu falar aqui revestimento com poder, batismo com o Espírito Santo, eu estou falando da mesma coisa, tá? E eu quero dizer para os irmãos que nem todos os crentes em Jesus, eles são batizados no Espírito Santo, ou seja, nem todos os crentes têm esse revestimento com poder no sentido que estamos tratando nessa lição. Mas eu pergunto, esse revestimento é para todos, sim ou não? Sim, é para todos. Está disponível para todos. Mas nem todos recebem esse revestimento com poder por N razões. As principais delas é porque não creem, muitos não buscam, muitos não oram, muitos não esperam com paciência no Senhor, muitos não desejam ardentemente esse revestimento. Conheço inúmeras pessoas que, pelo simples fato de não terem sido revestidas até então, simplesmente passaram a não crer. Conheço outras pessoas que igualmente erradas estão ao se achar mais crentes do que os outros, ou mais salvos do que os outros, porque são revestidas com poder e outras não. Especialmente no que diz respeito ao dom de línguas, que é um dom espetacular, né? Que muitas pessoas, quando são revestidas com poder, na mesma hora recebem o dom de línguas, outras recebem depois, outras não recebem, porque eu sou daqueles que creem que o Espírito Santo, ele concede o dom a quem ele quer, para o que ele quer, da forma como ele quer, porque ele é soberano. Então ele pode conceder o dom de línguas, ele pode conceder palavra de sabedoria, palavra de ciência, ele pode conceder o dom da fé, dons de cura, operações de maravilha, e todos os 9 dons citados lá em 1 Coríntios, além de outros dons que são citados na Bíblia, mas esses 9 são, de um modo geral, os que são aceitos de forma unânime na igreja. Então que fique claro, irmão, se você porventura não foi ainda revestido com o poder, você não é menos crente, menos salvo que alguém não, tá? Vai morar no céu quem é salvo na pessoa do Senhor Jesus. O que mede a santidade de alguém, o que mede, digamos assim, a intimidade que alguém tem com Deus, não é a quantidade de dons necessariamente que essa pessoa possui, mas sim os frutos que ela produz para o reino do Senhor nosso Deus. De maneira nenhuma eu estou dizendo que os dons não são importantes. Eles são extremamente importantes e eu animo os irmãos a buscar, assim como diz a palavra, os dons mais excelentes. Busque a todos, mas não se esqueça, nem se ache mais salvo, mais santo, super crente, se você tem um determinado dom e o seu irmão não tem. Nós somos da igreja que crê que os dons são necessários, mas os dons são dados prontos e acabados para o nosso serviço aqui na terra. E cremos que o fruto, sim, os frutos do Espírito, esses são aqueles que ditam realmente do seu caráter para com Deus, tá bom? Então, feitos esses esclarecimentos, nem todos os crentes são batizados no Espírito Santo, mas não é porque não possa, é porque muitos não buscam, muitos não pedem, muitos não creem, e também tem a opção do Espírito Santo não querer conceder. Que fique claro que o Espírito Santo, ele é soberano, né? Eu conheço casos, eu vou dizer o milagre, mas não vou dizer o santo, isso é até um ditado católico, mas que significa que tem pessoas que às vezes pedem o dom a Deus, como eu já tomei conhecimento, única e exclusivamente para se exibir, única e exclusivamente para dizer que tem, única e exclusivamente para se amostrar. E a essas pessoas que eu tomei conhecimento, que estavam buscando por conta disso, até hoje não receberam. E nem vão receber.
Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não é de palhaçada, não é de brincadeira, não é de chocarrice, não é o dom que vai ser concedido para você ou eu nos amostrarmos. O Espírito Santo concede para o que for útil, diz a palavra. Então, se você pede os dons, Deus sabe no seu coração qual é a motivação. Se você pede para a glória do reino dele, se você pede para a propagação do evangelho dele, se você pede para anunciar com mais ousadia a palavra dele, ou se você pede por outras razões. Se você pedir por outras razões, vai cair no que Tiago nos ensina, que muitas vezes a gente pede, mas não recebe, porque a gente pede mal. Então, amados irmãos, essa promessa é para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus. Daí os irmãos já podem concluir que nós somos da linha continuista, né? Porque na teologia existem dois tipos de pessoas no que diz respeito à atualidade dos dons. Os que creem que os dons são atuais para a igreja, todos eles, e aqueles que creem que os dons cessaram no período apostólico, no período da igreja primitiva. Então, de um lado nós temos os continuistas, que creem na atualidade dos dons. Do outro lado nós temos os cessacionistas, que creem que os dons cessaram, ou pelo menos a maioria deles, no período apostólico. E aí eu digo com todas as letras, sem medo de ser feliz, que nós da Igreja de Cristo somos da linha continuista. Nós defendemos e vamos defender até o último dia da nossa vida, que o Espírito Santo, ele continua dando os dons à igreja do Senhor Jesus. Ele dá os dons porque a igreja necessita, se necessitou no início, quando ela foi fundada, hoje nesse mundo que jaz no maligno, que vai de mal a pior, eu ouso dizer que a gente está precisando o mesmo tanto ou mais do que a igreja primitiva, desses dons, desse revestimento com poder. Então nós valorizamos a experiência. Existem muitas igrejas que não acreditam na atualidade dos dons, né? Tem muitas igrejas, sobretudo aquelas de viés reformado, calvinista, que não aceita a atualidade dos dons. Exemplo disso, a igreja presbiteriana no Brasil, a igreja batista, igreja anglicana, e tantas outras de viés calvinista. Mas a esmagadora maioria das igrejas cristãs, inclusive em número de adeptos, como a Assembleia de Deus, Igreja de Cristo, Igreja Metodista e tantas outras, Batista Renovada, né, defendem a atualidade dos dons. Então aí é uma questão de crer. É do mesmo jeito que a salvação. A salvação, ela é para todos. Jesus morreu na cruz em favor de todos. Mas todos vão ser salvos? Não, nem todos vão ser salvos. É porque a morte de Jesus não foi suficiente? Não, é porque nem todos vão crer, nem todos vão buscar, nem todos vão depender dos pés de Jesus, nem todos vão esperar com paciência no Senhor. Então assim também é a questão da atualidade dos dons. Então que fique claro, nós valorizamos sim a experiência, mas não abrimos mão também do estudo escriturístico, até porque a experiência sem a escritura, ela não tem suporte bíblico. Algumas igrejas valorizam demais a experiência e deixam, digamos assim, a Bíblia um tanto de lado. Existem outras que valorizam demais, digamos assim, o estudo escriturístico, mas negam a experiência, o carisma, a busca dos dons. Nós da Igreja de Cristo somos equilibrados. A gente busca tanto um quanto o outro. Quem crê assim diz amém. Então, meus amados irmãos, que fique claro que essa questão do recebimento do batismo com o Espírito Santo é uma necessidade da igreja. A gente só tem coragem de pregar a palavra do Senhor para todo tipo de pessoa, cumprindo o ID que está lá em Marcos e nos evangelhos, quando a gente busca verdadeiramente esse revestimento com poder. Eu não estou dizendo que quem não é revestido não pode pregar, não é isso. Eu estou querendo dizer que quem tem esse revestimento prega com mais ousadia, prega com mais despreendimento, prega com mais vontade. É totalmente diferente você pregar, louvar ou fazer qualquer serviço ao Senhor quando você faz sem esse revestimento com poder e quando você faz com o revestimento com poder. Irmãos, tem pessoas que simplesmente não acreditam nesse revestimento e as pregações, as exposições, os sermões acabam dando tanto sono, são coisas assim tão religiosas, são coisas assim que falta tanta unção, tanta autoridade, que quando a gente escuta uma pregação de uma pessoa cheia do Espírito Santo, revestida com poder, como é nesta igreja,
a gente fica ainda mais desejoso de buscar todos os dons. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, que fique claro, nós buscamos o batismo com o Espírito Santo porque nós somos pentecostais. Agora, nós não somos neopentecostais. Nós não somos daqueles que tem muitos por aí, né? Não precisa eu citar o nome, você sabe, que vende vassoura ungida, sapatinho de Jesus, óleo ungido, água benta não sei das quantas, vassoura que varre inveja, ódio, tudo, por R$1.000, lençozinho que você bota e não sei o que, loteia o céu e vende os terrenos no céu. Ora, se terreno aqui na terra está caro, avalie terreno no céu, né? Por isso que esse povo está riquinho. A gente não faz uma loucura dessa não, irmão. A gente entende que tudo é pela graça. A gente entende que só pela graça é que se consegue as coisas no reino de Deus. Não é por merecimento e muito menos por dinheiro, porque Ageu 2:8 diz o Senhor: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ele não precisa do ouro e da prata aqui da terra, ele já é dono de tudo. Louvado seja o nome dele. Então nós não somos daqueles do sapatinho do fogo, do reteté, da não sei o que ungida. Nós somos daqueles que crê no pentecostalismo clássico, que é o quê? A atualidade dos dons, o batismo no Espírito Santo, o revestimento com poder para aqueles que creem, para aqueles que pedem, para aqueles que almejam e para aqueles que estão em santidade. O que tem de gente que deseja os dons porque acha bonito não é brincadeira, né? Certa vez, o homem de Deus estava no seu trajeto, na Bíblia Sagrada, salvo engano foi o apóstolo Paulo, e acharam muito bonito a manifestação dos dons, né? E alguém queria comprar essa questão relacionada ao poder com que o apóstolo, o homem de Deus, estava ministrando, né? E isso é uma loucura, irmão, achar que pode comprar poder da parte de Deus. Você compra carne, se bem que não está dando nem para comprar mais numa crise dessa. Você compra ovos, vamos falar numa realidade melhor. Você compra pão, você compra leite, né? Com dinheiro, no mercado. Mas você não tem como chegar no mercado, na farmácia, nem muito menos da igreja e dizer: me dê aí R$10 de unção, me dê aí esse dom aqui é 50, aquele ali é 100, esse aqui é 20. Me venda. Quem faz um negócio desse ou acha que pode fazer um negócio desse é doido, não sabe nada de Bíblia e não conhece a Deus. Precisa se converter. Nós da Igreja de Cristo defendemos que os dons são de graça. E o Espírito Santo dá a quem Ele quer. É por isso que tem pessoas que vão morrer e não vão falar em línguas, vão morrer e não vai ter o dom de cura, vai morrer e não vai ter aquele determinado dom, porque pode muito bem o Espírito Santo não querer o conceder, por N razões. E não é porque ele não quis conceder que você é menos crente, não. O principal título que alguém pode ter não é de mestre, doutor, graduado, pós-doutor, não. O principal título que alguém pode ter, você e eu já temos, é servo do Senhor Jesus. Esse aí não se consegue em faculdade, não. Esse aí se consegue nos pés do Salvador. E aí, meus amados irmãos, perceba que o recebimento do batismo com o Espírito Santo, para a maioria das igrejas pentecostais, ele é evidenciado num primeiro momento com a glossolalia, que é o falar em outras línguas, né? Eu sou daqueles que defende que essa pode ser uma das evidências, né? Eu conheço pessoas que foram batizadas no Espírito Santo e na mesma hora que foram batizadas receberam o dom de línguas e falaram na mesma hora em línguas. Conheço pessoas que foram batizadas e tempos depois falaram em línguas. Conheço pessoas que o primeiro dom que recebeu não foi o dom de línguas. Então, assim, quando se fala em evidência, eu entendo, meus pastores estão aqui presentes, me corrijam se eu estiver errado, que evidência é uma comprovação. Porque se eu chegar aqui e disser, eu tenho o dom de palavra de sabedoria, né? Como é que eu provo isso, né? Fica complicado. O dom de línguas, ele é mais espetacular, é mais fácil de você perceber. Se Keila começar a falar inglês aqui, quem tem um mínimo de noção de inglês vai entender que ela está falando inglês, embora não saiba o que ela está dizendo. Se alguém começar a falar espanhol aqui, quem conhece o mínimo de espanhol vai entender que está falando espanhol, embora talvez não saiba o que esteja dizendo. Mas se alguém começar a falar em línguas estranhas aqui, só vai entender a pessoa, o espírito dela, com o Espírito Santo de Deus, se não houver intérprete na hora para interpretar, caso o Espírito Santo queira. Então é por isso que normalmente é ensinado
que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Mas eu repito, eu sou daqueles que creem que essa é uma das evidências, né? Uma das, mas que o Espírito Santo, na sua soberania, ele pode conceder qualquer um dos 9 dons, ou 1, ou 2, ou 3, ou os 9, assim ele queira. Inclusive o dom de línguas, ele é um dos menores. Normalmente quando ele é mencionado na Bíblia, ele é mencionado por último. Você pode prestar atenção que no próprio texto de Coríntios, ele é um dos últimos a ser citados, né? E isso tem uma razão de ser também. O próprio apóstolo Paulo disse: eu quero que vocês falem em línguas. O apóstolo Paulo disse isso, porque ele sabe a bênção que é, sabe quão maravilhoso é. Mas ele disse, ainda no mesmo texto, falando sobre essa importância das línguas, ele diz: mas é melhor que vocês falem em profecia. Por quê? Porque aquele que fala em profecias, o dom de profecia é superior ao de línguas, porque o de profecia edifica a igreja inteira, e o de línguas edifica somente a si próprio, se não tiver um intérprete, tá? Então que fique claro, meus amados irmãos, nós somos daqueles que acreditam sim na importância do dom de línguas, e ele é, dentre todos os dons, o único em que aquele que está o exercendo, dado por Deus, obviamente, edifica a si próprio. Então nós precisamos buscar esse dom. É um dom maravilhoso. Precisamos buscar sim, mas também devemos buscar os outros dons também, tá? Então qual é a função das línguas? Elas sinalizam a presença do Espírito Santo. Então o dom de línguas, ele é muito útil para a oração, ele é muito útil para o louvor, ele é muito útil para lhe experienciar com Deus, porque uma coisa é você conhecer Deus de ouvir falar, outra coisa é você conhecer Deus de ter experiências profundas com Ele. Porque é justamente, irmãos, nas experiências profundas que nós adquirimos esperança. O apóstolo Paulo ensina isso, que as tribulações geram paciência, a paciência gera experiência e a experiência gera esperança. Então, quando a gente trata da experiência com Deus, advinda do dom de línguas, nós estamos falando de alguém que está edificando a si próprio. É o seu espírito, com E minúsculo, tratando diretamente com o Espírito Santo de Deus, que é com E maiúsculo. Quem crê assim diz amém. Então essa questão da função das línguas é justamente para nos ajudar na oração, nos devocionais, no desenvolvimento da nossa sensibilidade com as coisas espirituais. Olha, o que tem de crente insensível hoje em dia não é brincadeira, né? Mamãe me conta que antigamente, quando morria uma pessoa, eu sei que eu estou ficando velho, tá? Mas quando morria uma pessoa, era uma semana de luta, dependendo de quem fosse o parente, era um ano de luto. Se fosse a viúva, vestia preto o ano todo. Que fique claro, eu não estou aqui pregando formalismo, não. Estou querendo explicar que antigamente as pessoas, pelo menos em relação ao óbito de alguém, era mais sensível. Hoje em dia está tão comum e as pessoas são tão insensíveis que nem se importam mais. Só vai se importar quando é da família e olhe, né? Então, o dom de línguas, ele também vai ser útil para nos dar essa experiência com Deus e nos tornar mais sensível às coisas de Deus, mais sensível também às coisas do nosso próximo. Afinal de contas, os 10 mandamentos se resumem em 2: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Porque se você vê o seu irmão precisando de alguma coisa, tendo alguma dificuldade, você podendo ajudar, retiver a sua mão, o amor de Deus poderá estar em vós? Pergunta o apóstolo. Então, que fique claro que eu estou defendendo que o dom de línguas, assim como os outros dons, eles são atuais. É para toda a igreja. Isso engloba os crentes em todos os lugares e em todas as eras. Nós defendemos nessa igreja, e vamos morrer defendendo, que esses dons estão atuais. Assim você queira buscar, assim o Espírito Santo queira lhe conceder, né? Já teve pessoas, inclusive da nossa igreja, que eram da nossa igreja, melhor dizendo, que um dos motivos de ter ido para uma outra denominação que eu tomei conhecimento foi porque não recebeu determinado dom. Pois deu ruim, porque vai reclamar com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele concede a quem ele quer. Aí de repente você tem o desejo de ter um determinado dom e o Espírito Santo, que é o dono do dom, não quer lhe dar. Reclame com o Espírito Santo.
né? A gente precisa entender, irmãos, que os dons devem ser buscados, mas o que evidencia o nosso caráter cristão são os frutos. Gálatas 5, 22 e 23, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Busque os dons, mas produza também os frutos. O que tem de gente buscando o dom para se amostrar não é brincadeira. Se alguém tiver aqui nesse mesmo propósito, eu vou dar um conselho melhor para você se amostrar e até mesmo mais sadio. Ao invés de se amostrar com as coisas de Deus, que vai ser prejuízo, porque o Senhor ele requer daqueles que fazem essas coisas, é melhor você pegar uma melancia e sair ali no centro, na Margarida de Freitas, e descendo no meio das lojas. Todo mundo vai dizer, lá vai o doido com a melancia na cabeça. Aí todo mundo nota você, né? Mas pelo menos você vira chacota só aqui em Apodi. Pior é brincar com as coisas de Deus. É dizer que Deus deu sem Deus ter dado. É dizer assim diz o Senhor sem Deus ter dito nada. É fazer todo tipo de bizarrice, chocarrice com os dons, que muitas das vezes algumas denominações o fazem e acaba respingando em nós como se isso fosse pentecostalismo. Que fique claro, nós somos pentecostais. Nós cremos nesse fogo, nesse revestimento, nessa atualidade, graças a Deus. Mas nós não nos filiamos a todo tipo de presepada que aparece por aí. Nós não defendemos. Você não vai encontrar nessa igreja esse tipo de propaganda enganosa que o Código de Defesa do Consumidor condena. O que nós defendemos é, busque os dons e busque os mais excelentes. Então eu encerro a minha participação dizendo que falar em línguas, assim como os demais dons, é bom para você. O apóstolo Paulo disse, busque falar em línguas. Eu quero que vocês falem em línguas, mas ele disse mais. Ele disse, eu falo mais língua do que todo mundo aqui. O apóstolo Paulo, ele tinha propriedade para dizer isso. Por quê? Porque ele tinha todos os dons, tinha experiência com Deus. Hoje as pessoas querem o poder de Deus, mas não querem o Deus do poder. Hoje as pessoas querem os milagres de Deus, mas não querem os Deus dos milagres. As pessoas querem experiência sem joelho no chão. As pessoas querem o dom sem consagração. As pessoas querem o poder, mas não querem buscar a presença de Deus genuinamente. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque nós estamos tratando das coisas que são do alto, né? Então, que fique essa palavra a você, meu amado irmão aqui presente, e aos irmãos que estão nos acompanhando de casa. E estamos aqui à disposição, presbítero Marcílio e demais irmãos, para o que se fizer necessário. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Eu faço como Jacó. Aqui é a Betel, né? A casa do Senhor. É onde o Senhor se faz presente. Ficamos certos, irmãos, e entendido que esta lição nos assevera e diz que há uma experiência da salvação quando o crente se converte ao Senhor, e há a experiência do revestimento do Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo, o qual nós defendemos cabalmente essa doutrina à luz das Escrituras. E como foi dito aqui pelo nosso professor, nós somos daqueles que continuamos crendo, acreditando no agir do Espírito Santo para a edificação da igreja, para o desenvolvimento pessoal do crente, para uma experiência viva na palavra de Deus para os dias presentes. Claro, como água cristalina. Então, que Deus abençoe a membresia da nossa igreja, os irmãos que estão também atentos a estes ensinos. E aqui nós tínhamos uma pergunta que o Marcos Oliveira, ali da cidade de Fortaleza, aliás, no Ceará, ele não disse a cidade, que pergunta para o bispo Tarcísio, por que alguns demoram muito a ser batizados com o Espírito Santo? Se dá pela procura da palavra ou pela própria vontade de Deus? Foi respondido pelo nosso professor Bruno, meu irmão Marcos Oliveira, ali do Ceará.
certo? Está ao alcance de todos, porém nós temos que ter a paciência, temos que ter a ousadia de buscar, de crer, de esperar, de perseverar, de se manter firme, porque, como foi dito, quem batiza é o próprio Jesus Cristo. Ele, através do Espírito Santo, reveste. E tem mais, ele achar que não é interessante revestir o crente, porque não vai trazer benefício e edificação para o corpo, que é a igreja, ele não vai fazer isso. Pode também dar outros tipos de dons, que não seja esse que nós estamos estudando. Então, que o Senhor abençoe e guarde a você, meu amado irmão. Nós teremos a próxima lição, a atualidade dos dons espirituais, no próximo domingo. Já está aí na escala do grupo da EBD, estamos aí aguardando você para que possa estar conosco no próximo domingo, certo? Nossa escala está assim firmada para que você tome conhecimento como vai ser a nossa escola dominical próximo domingo. Nós estaremos estudando a lição número 4, a atualidade dos dons espirituais. O dirigente da escola é o presbítero Irani Benício. No louvor estará o presbítero Girnaldo, fazendo a abertura do devocional. E vozes de júbilo, professores, estarão conosco a nossa irmã Keila Simeia, trazendo a temática, a necessidade dos dons espirituais. A irmã Nicélia, que ainda falta confirmar, o segundo ponto, a função dos dons espirituais. E por último, trazendo aqui o fechamento, a nossa irmã Maria Helena, falando sobre os dons revelam a unidade na diversidade. Então, que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Nós estaremos a partir das 6 horas de hoje, certo? Aqui na igreja, com mais um trabalho do Senhor, com mais um culto divino de adoração ao Senhor. E para esse momento, eu convido a todos para que fiquemos de pé e encerremos assim a nossa escola bíblica dominical. Fique entendido, a palavra de Deus ainda é refúgio e fortaleza para aqueles que creem no Senhor. Eu quero convidar o presbítero Irani Benício para fazer conosco a oração de encerramento e assim nós estaremos indo cada um para as suas casas. Saúde a todos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, Deus querido, te damos graças, Senhor, por esta manhã maravilhosa em Tua presença, Senhor, por estes ensinamentos da Tua palavra, Senhor, ensinamentos que vêm de encontro ao nosso coração, a nossa necessidade, Senhor, de estarmos reforçando, ó Deus, este ensinamento, esta convicção, ó Deus querido, que está explícita na Tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, toma em Tuas mãos o Teu povo, Senhor, nos dá um restante de dia abençoado, Senhor, e logo mais à noite, ó Deus querido, traz-nos de volta a este lugar para adorar o Teu nome, para celebrar a Ti, Senhor, e mais uma vez estarmos em Tua presença. Pai, no nome de Jesus, o Teu santo e amado Filho, ó Deus, é por quem eu oro a Ti e eu Te agradeço. Amém.